bem-vindos a mais uma HFC Cast. Eu sou Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre doação de órgãos. Você é um doador? Já falou para sua família da sua vontade em ser doador? Ou ainda não? Ainda precisa de mais conscientização para entender a importância da doação de órgãos. Hoje aqui com a gente estamos recebendo o Dr. Rafael Guena, oftalmologista do HFC Saúde, conhecido, já esteve aqui no HFC Cast. Seja bem-vindo novamente para a gente falar hoje sobre doação de órgãos. Já vamos entender o porquê que o Dr. Rafael está aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Olá a todos. É um prazer estar aqui sempre. Mônica, da outra vez foi muito legal também. Vamos ver hoje que a gente esclarece sobre doação de órgãos para o pessoal. Isso aí. E também recebendo a Giovana Ferreghetti. Seja bem-vinda, Giovana. Olha que moça linda. Jovem, 21 anos? 21. Ah, que maravilha. Obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o convite. E vamos falar de doação de órgãos. E os dois estão aqui porque os dois já passaram por um transplante de medula óssea, né? Doutor Rafael, que a gente já contou um pouquinho, né, doutor? É isso aí, né? Aqui a gente está aqui, a Gia, eu já conheço ela também, porque é minha paciente oftalmológica, né? E também as porque histórias minha também? parceira, minha parceira de transplante aí, tá? E essa é a história do transplante, ele se motiva muito pela essa questão de, não só de medula óssea, mas como os de órgãos e tudo mais, da questão da doação, de esclarecimento, e vamos ver se hoje a gente consegue esclarecer bastante essas questões aqui. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho a história de vocês. A Giovana passou recentemente, né? Foi 2020, por um transplante de medula óssea. Giovana, como é que foi, Giovana? Nossa, foi muito intenso, mas foi com meu pai, foi haploidêntico, que é 50%, não foi 100%. Mas foi foi um milagre para mim. Giovana, quando você soube que você precisaria passar por um transplante, o que veio, né? O que passou pela sua cabeça naquele momento, né? Talvez de incerteza, do desconhecido, tá? O medo do desconhecido, né? Porque nunca tinha passado anteriormente. Como é que foi? Então, eu não sabia que eu ia ter que passar por isso, porque faltando 2 meses para acabar o meu tratamento, o meu primeiro tratamento, voltou a leucemia, mas voltou no sistema nervoso central. E aí me indicaram para um transplante porque voltou antes dos 5 anos. Falam que é a cura, né? Tá. Então, fiz a pré-químio, pré-transplante e depois fui pro transplante. Mas tava com muito medo, porque meu caso era bem raro. Então, a primeira coisa que eu senti foi medo. Medo de quê, Giovana? O que passava pela sua cabeça? Medo de dar errado, de eu não conseguir ser forte naquele momento, mas uma das pessoas que mais ficaram comigo foi minha mãe. Ela não saiu de perto de mim, então ela me dava força que eu às vezes achava que não tinha. E as pessoas ao meu redor também. Nessa hora que, quando a gente fica sabendo do diagnóstico, até a hora de você fazer, como, por exemplo, agir, e até eu que estava, quando eu fiz o meu transplante, eu estava dentro da faculdade de medicina. O doutor fez, né? A gente já falou no outro podcast que fez o transplante de medula óssea ainda quando aluno, né, eu doutor? estava no 2º ano da faculdade, e mesmo para mim, que já tinha uma certa inserção no meio médico, da saúde, da medicina, fica desconhecido, porque é um tema muito específico e voltado, e aí, por mais que tentem te explicar toda a enxurrada de informações e emoções que vem na ocasião, te deixa um pouco difícil de entender até, né? Então, você fica meio sendo levado. Bom, essa é a única opção que eu tenho, então vamos embora, é assim que funciona. E o que eu percebo é que na mesma trajetória que a minha, tinha outros pacientes junto, e esse de focar em dar um passo depois do outro, e vamos embora, e a vida vai assim, então isso faz parte da minha biografia, esse é um fardo que eu tenho que levar, e vou me encarar. É assim que eu acho que está o sucesso aí dessas pessoas que vão. E exatamente, quando a gente vê agir aqui, quando a gente vê eu aqui, a gente serve de alento para as pessoas falar, porra, dá certo, né? Eu quero estar que nem ele lá um dia. Quando eu conheci a Gia, eu já estava bem na fase do transplante, né? eu acho que é um ponto de esperança, né? Para quem está no lugar de vocês, né? Que precisou de um transplante, né? Sim, sim. E eu acho que é muito legal vocês estarem aqui hoje, porque vocês são prova viva, né? De que deu certo e de que vocês estão com a vida salva, né? Estão podendo viver
quantas coisas maravilhosas, o doutor já há quantos anos depois do Sim. transplante, agir 4 anos, o quanto que vocês estão conseguindo, né, viver, fazer os planos de vocês, realizar os sonhos, porque vocês conseguiram o doador, né? No seu caso foi o seu pai, mas teve um doador que se dispôs a isso, Sim, né? sim. E a gente leva isso para os outros órgãos também, o quanto é importante a gente sensibilizar, a gente ter doadores, né? Sim, sim, essa questão, e quando o doador ainda é um doador não aparentado, um doador que não é da família, isso ganha uma dimensão ainda maior, né? Na questão do simbolismo, de união, a gente acredita que é o maior ato de amor que tem na vida, assim, né? De alguém poder doar um pedaço dele para outra pessoa viver um pouco mais. Isso tem um simbolismo, uma reviravolta de pensamento e de propósito muito grande em qualquer pessoa que recebe isso, né? E por isso que a gente está aqui, né? Gi, mudou a sua percepção sobre doação de órgãos depois que você teve que passar por um transplante? Com certeza. Nem falava antes, né? Quando a gente não tá no meio, a gente acha que nem... Que nunca vai acontecer com a gente, né? Não, antes de eu ficar doente, nossa, nem sabia o que era leucemia, não sabia o que era doação de órgãos. Mas depois que a gente está no meio, a gente vê o quanto é importante as pessoas se sensibilizarem com isso e serem doadoras de órgão. Doutor Rafael, o doutor que está mais inserido nesse meio, né, da medicina, como é que é hoje? Ainda falta muita informação, conscientização e, eu digo, até um amadurecimento sobre o termo doação de órgãos? Sim, sim. Eu acho que existem alguns estudos que mostram, né? Quando a gente vai falar sobre doação, por exemplo, vamos supor que tem um possível doador, alguém que sofreu um acidente, alguém que teve uma tragédia ali e pode se tornar um possível doador de múltiplos órgãos e salvar diretamente com os órgãos mesmo 8 vidas ali que estão na espera, na expectativa de poder ter a vida de volta, né? Quando a gente tem essa identificação, as instituições, por exemplo, o HFC é uma instituição que tem todo um protocolo, tem uma equipe preparada que se desloca para receber, para confirmar os exames, para fazer aquele lá e tornar aquela pessoa um possível doador. E aí existe a grande abordagem dos familiares daquela pessoa, identificando, olha, essa pessoa já faleceu, aconteceu isso, com toda uma técnica toda preparada de acolhimento, mas infelizmente o tempo e o time do que acontece ali, o tempo que acontece essa abordagem não é dos mais agradáveis, porque mas ele é extremamente necessário, porque a gente joga contra, se deixar passar muito tempo já perde a viabilidade. E aí essa equipe toda aborda a família com todo jeito e técnica para se fazer isso, tá? E aí pergunta, bom, ele pode ser um possível doador. E a gente hoje tem muita negativa ainda, né? Desses possíveis doadores não irem para frente como doações efetivadas. Graças a Deus tem outros que sim, mas ainda a maioria é um não que recebe. E aí quando vai se perguntar e fazer aquela recapitulação em outro momento, mas por que você falou não, assim, né? E a principal informação é que a família não estava segura de que aquela era a vontade daquele ente querido, porque nunca havia manifestado em vida. Ainda se fala pouco, né? Dentro Fala do convívio, pouco. no âmbito familiar, ainda se fala pouco de expressar essa vontade de ser um doador, caso venha acontecer um acidente, no caso. Sim, ninguém quer que ninguém morra, né? Mas que nem acontece. Mas, assim, na eventualidade, é um tema que precisa ser discutido, porque se a gente discutir isso em ampla escala, essas informações elas vão ser diluídas. E quando a família for abordada, ela fala assim, sim, naquela conversa que eu tive lá no bar, falou. quando ele viu aquela menina falando no podcast, a Gigi, tal, ela falou da importância, ele chegou a comentar. Então, todo mundo que escuta esse podcast hoje, a gente pede para que leve ele no coração e leve para a família, para os amigos, para que alguém comunique ao outro e fale assim, se acontecer comigo, pode doar sim. E na hora que e a família é muito certa, e ela está certa de negar a doação, porque ela não sabe muito à vontade. Até o respeito, né? O pela respeito, vontade. e se ele não quisesse? Mas uma vez manifestada a vontade, ela se sente honrada em participar da vontade, do último desejo daquela pessoa amada. E isso, saber que aquela pessoa vai viver
em outras felicidades, proporcionar alegrias, devolver a vida que nem a gente teve aqui, a vida de volta, né? Eu, quando eu fiz o meu transplante dá certo sim, pessoal. Ó. A Gi não era nem nascida, né? Quando o Né? doutor Rafael fez, né? Então, se eu tô aqui e conheci a Gi, com Olha a quanto tempo Mônica de vida, falando, não é? porque alguém falou sim pra mim. Alguém falou É sim. isso. Esse sim é precioso, né? Sim, Nossa. é o mais precioso. Agora, hoje, além da gente expressar para a família, da gente estar aqui hoje falando sobre esse tema, a gente tem outro meio da gente deixar isso explícito que a gente quer ser doador, que a gente é doador? Não, acho que no passado já teve algumas tentativas de se fazer isso que hoje não valem mais. Escrever na carteira de identidade, deixar um termo assinado. Isso tudo vale para que a conversa final aconteça, né? Então, por exemplo, a família... Sempre a família vai ser consultada e autorizada, e ela que vai autorizar ou não essa possível doação, tá? Se você se manifestou em vida, ela vai respeitar isso. Tá? Se você não se manifestou, isso vai ficar a cargo dela, de sentir qual que é o seu perfil e tudo mais. Então, eu acho importante, tanto se você quiser ser um doador, como se você não acreditar nisso, no processo. O que eu tenho para falar sobre em defesa da doação é que é um processo completamente... É um exemplo no Brasil, sabe? A doação de órgãos, eu trabalho com doação de órgãos e com transplantes há mais de... Puta, eu vou entregar agora. Hein? Vai entregar a idade agora. quando Apesar eu- de ser atleta, né? Vai entregar a idade. Uns 23 anos. Quando eu estava na faculdade, quando eu voltei do meu transplante, a primeira coisa que a gente fez foi criar na faculdade uma liga pró-transplante, né, com os alunos. E a partir de então eu estava plantão na doação, eu aprendia técnicas de abordagem, fazia. Então todo o sistema criado no Brasil é um exemplo de segurança e de democracia para a gente distribuir órgãos para quem precisa. A fila é única, É isso não aí. tem quem paga mais, recebe antes. Isso é impossível. Vamos falar disso, porque eu acho que às vezes gera dúvida nisso também, né? Uma Sim. certa desconfiança de como que é esse procedimento desse órgão realmente chegar na pessoa que está lá em primeiro lugar na fila, que né, tá na Sim. vez dela. Como é que funciona? Tem todo um procedimento, né? A análise de cada caso ela é multifatorial. Assim, então você tem o tempo de espera na fila e para cada órgão tem algumas determinações clínicas e aquele doador ele se torna um possível receptor ou não naquele momento. Então, os médicos que inscrevem os possíveis receptores na fila de transplante, eles têm que ficar atualizando os cadastros e os laudos médicos com exames para que essa pessoa a fila vai andando e essa fila vai mudando conforme a condição clínica dessas pessoas. Então, um paciente que ele está há muito tempo, mas está com um quadro estável, e entra um paciente extremamente grave, com um quadro instável, que o transplante para ele é questão de dias ou morre, esse paciente, nos critérios técnicos, ele acaba recebendo o órgão daquilo. Ah, mas por que o outro estava esperando mais? Porque o outro tem um critério de tempo, não é absoluto, tá? Eu que lido mais com transplantes de córnea. Então, na fila do transplante de córnea, a gente tem a fila, ele é um pouco mais simples. A gente tem a fila que é não prioridade e a fila de prioridade. As prioridades passam na frente das não prioridades. E critérios como renda, como convênio, SUS... Se é famoso, não se é famoso ou não é, não tem como saber, porque quem faz essa fila é um sistema de informática completamente protegido. A gente teve o caso do Faustão, que foi Sim. bem falado, né? E eu acho que o tema também, doação de órgãos, veio à tona também. E muitos questionaram, né? Pela Sim. agilidade e rapidez com que foi realizado o transplante. Mas isso tudo é justificado. E isso, eu te dou N exemplos na Liga de Atletas Transplantados, o pessoal se manifestando, falou, não, eu me inscrevi para receber um rim, tipo, 3 semanas depois eu estava lá. Eu me inscrevi para receber um coração, recebi uma semana depois. Eu me inscrevi fui colocado na fila para receber um coração, eu recebi 1 ano depois, né? Isso depende muito de alguns outros fatores e é a sobrevida daquele paciente tá ali. No transplante de córnea, por exemplo, tem um paciente com ceratocone, que é um paciente estável, que está levando a visão, que é uma alternativa para melhorar a visão dele. E chega uma pessoa com o olho perfurado. Essa pessoa com o olho perfurado, ela passa na frente desse, com um critério lógico, porque o tempo de evolução daquela situação, ela é fundamental para a gente ter um sucesso
Não adianta a gente colocar a pessoa que está no olho furado na fila e falar, não, vamos fazer o ceratocone primeiro, porque essa pessoa vai esperar os 3 meses. Aí já perdeu a vista, né? Então tem todo um critério, são todos os vários critérios. E para você colocar o critério, o médico tem que fazer um laudo, tem que assinar, tem que inserir no sistema de informática da Secretaria Nacional de Transplantes, do Sistema Nacional de Transplantes, ele tem que ser laudado pelos auditores lá, e essa pessoa tem que, depois que acontece o transplante, a gente tem que repreencher vários dados de pós, justificando a escolha. No caso da córnea, a gente tem que mandar a córnea que era do paciente, a córnea perfurada, o paciente que estava com aquela enfermidade que você justificou, para provar que teve, sim, uma priorização. E aí ela passa por uma análise e fala, realmente foi. Senão, o médico é sancionado, senão tem todo um processo burocrático ali, institucional, que acontece. E isso tudo, né, é uma correria contra o tempo, né? Porque Sim, é uma em alguns corrida casos, contra o sim, tempo é. para poder com que esses órgãos cheguem às pessoas, né, que precisam o quanto antes, Sim, né? sim. Para fazer. E por isso que as equipes vêm de helicóptero, por isso que as coisas acontecem, por isso que as pessoas são... É uma agilidade, é um sistema até meio de catarse, assim, de emoção, porque tem a emoção de quem doa, tem a emoção de quem recebe, tem a equipe. As equipes são assim, muito, E uma é tudo carga sigiloso, grande. né? Às vezes, Tudo. né, não sabe de quem está recebendo. Não, é tudo sigiloso, Tudo tá? sigiloso. É tudo sigiloso exatamente para não ter essa questão de ter o contato da família que doou com a família que recebe. Então, falar, eu não vou doar, porque senão a família que Vai receber. a família que está recebendo, eu vou lá, vou ter alguma vantagem desse transplante. Não, é puro amor, é puro assim. Se você tá doando para um É o desconhecido. verdadeiro amor, porque você não sabe para quem você vai ajudar. Você tem a certeza que você vai ajudar, mas não sabe quem. E é por isso que quando eu e a Gi estamos aqui, na cabeça das famílias que doaram, elas estão com a gente também, porque será que meu órgão que eu doei da minha filha, que se foi num acidente de carro, tá fazendo aquela menina linda fazer o programa? Tá fazendo aquele médico nadar do jeito que ele nada? Então ele se E sente... salvar outras vidas. ele se sente parte da minha conquista, tá? Então é essa a ideia. E é verdade, isso é genuíno, porque faz parte. Então eu tenho inúmeros transplantados que respiram hoje com uma vida super saudável há mais de 40 anos de pós-transplante, porque aquela família que doou tá junto dele. E é muito interessante a gente falar disso também, porque a gente também se coloca no lugar da família, né? Que perdeu o ente querido ali, que pode ser um possível doador. Ela tá ali lidando com o luto, né? Sim. A dor da perda. Então, todo esse aparato que o hospital tem que estar preparado para essa abordagem é extremamente importante. Sim, isso aí existem técnicas e o momento. Porque é um momento de quem luto, que é a um momento equipe, de por dor. isso que as pessoas que fazem parte da equipe da organização de procura de órgãos, das coisas... das captações, elas são completamente capacitadas para se fazer uma abordagem dessa. Não é o enfermeiro que está responsável pelo aquele paciente. Não, vem uma equipe a mais, que o hospital treina e capacita e dá totalmente para acolher naquele momento importante. E Gi, você jovem, né? Você no seu convívio de relacionamento, assim, com os seus amigos, quando você já traz esse tema, né, da doação de órgãos, como é que é? Como é que eles recebem hoje? Só pra gente entender, né? Não que a gente tá muito velho, muito experiente, não. Eu só mas converso com velho. só pra gente já saber, né? Como é que os jovens hoje têm recebido a informação, né, de ser um possível doador? Eles acham super legal, porque eles não imaginam que é, tipo, tão fácil, entre aspas, né? Você se cadastrar para ser doador. Tipo, de medula, por exemplo, porque tem que estar no cadastro, né? E eu falo para todo mundo ser, porque eu queria muito, né? Mas eu não posso. Mas eles ficam muito animados, assim, por talvez ser um possível doador. Muito bom. Então, que bom, né? Não, a gente já está falando com os jovens. Viva, né? A prova viva do que aquele movimento traz uma amiga deles de volta, isso tem um poder... É um impacto muito maior, né? Isso tem um impacto que transforma todo mundo que está ao redor. Exatamente. Tá? Eu acho que, especificamente no transplante de medula, existe um banco, que é o Redome, que é um banco internacional, onde que você colhe uma amostrinha de sangue e coloca lá e guardam lá. Isso da medula óssea, né? Óssea. É até legal a gente explicar, inclusive eu já fiz.
tá? É muito Na comum. verdade, eles faziam... Eu trabalhava numa empresa antes, isso tem algum tempo, pouco tempo. E eles fazem essas campanhas, realmente, de captação, né? De possíveis doadores de medula óssea. Então, faz a amostragem e vai para esse banco. Sim. Que pode ser que um dia precise, como não. Então, eu sou uma possível doadora. Ainda ninguém me procurou, porque não é compatível, né? Tem que ter essa... Existem milhões de pessoas cadastradas que compatibilidade. ficam lá. E aí o computador vai cruzando os dados daquele possível, aquele necessário receptor, aquele paciente que precisa de um transplante, com esse... Não achou na família, não achou no pai, com esses dados que estão lá. E hoje, então, assim, é a pessoa falar, deixar claro isso para a família, que ela quer ser uma doadora, né? Um possível doador. E no caso da medula óssea, eu tenho que procurar quem? Onde? Banco de sangue. Banco de sangue. Procura, Aí você vai. daí lá eu já faço, é difícil de fazer? Não, Como é aquele que você é? faz um cadastro, preenche uns dados, aí colhe uma amostra de sangue e acabou. E você se torna passa por uma entrevista. É uma vez só. Uma vez só. E aí você fica esperando. E o mais comum é nunca te chamarem. Assim, porque o HLA, os fenótipos, para você cruzar e dar bem idêntico, ele é muito difícil, tá? Mas acontece algumas doações ao longo do mundo que às vezes um cara lá na Rússia vem aqui, tira, pega a medula, capta e leva lá. No caso, hoje em dia, cada vez mais os tratamentos e as medicações de apoio estão cada vez evoluindo mais. Então, está acontecendo esses casos de parentes que doam, como no caso da Gi, que não são totalmente idênticos. E aí existe uma discussão, quanto que isso é mais legal e quanto que não aparentado é mais legal. Então, hoje em dia, com as imunossupressões que acontecem, eles acabam também usando muito pais e mães, parentes mais distantes para fazer. No meu caso, foi a minha irmã, né? E já que a gente está falando de conscientização, como é que é o transplante de medula óssea? Como que o... Você faz um condicionamento, então você tem um diagnóstico que o transplante de medula entra como uma das opções terapêuticas. Então, tem todos esses critérios, que nem a Gi falou, né? Para cada doença existe um resultado, né? No meu, que era anemia plástica, né? Que a medula para de funcionar, é um prognóstico muito bom e, na época, quando eu fiz, era a única saída que tinha, né? Eu fiz em 98, né? E aí, você faz um pré-condicionamento, você faz uma quimioterapia muito pesada, tá? Essa quimioterapia que você faz, ela é uma dose bem maior do que a quimioterapia convencional de tratamento de câncer, assim, né? De outras patologias. E isso faz com que dê uma zerada nas suas células da medula óssea, tá? Então, ela pega, e tanto é que o doador tem que estar disposto, tem que estar lá, assina um termo que vai fazer, porque se você fizer esse condicionamento que você faz para preparar, que no meu caso, eu não sei os protocolos, mas assim, no meu caso foi 5 dias de quimioterapia, no 6º descansa, no outro eu fiz o transplante, tá? Aí o transplante era coletado da minha irmã, né, através da crista ilíaca, da bacia ali, vai coletando, e esse é um procedimento, né, você viu já do seu pai? O do meu pai foi periférico. Ah, fez a estimulação. Na época não tinha essa. Como é que é o periférico? Ele tem que ficar 5 horas na mesma posição. O sangue passa por Uma máquina. uma máquina. Ele tira só a parte das células tronco, né? Isso. E depois o sangue volta de novo. Mas é um processo, mais demorado, só que é menos agressivo, indolor, né? O da minha Menos irmã, invasivo você seria, tem que né? enfiar uma agulha dentro da bacia e vai aspirando. E aí Mais indolor, né? faz com anestesia geral e tudo. Entendi. E aí cada uma, sei lá, tira uns 20 ml, 10. Aí você tem que completar 1,5 litro, né? E aí coloca via sangue periférico, assim, que nem uma bolsa de sangue mesmo, pra mim. Daí. Entendi. E, Gi, queria saber de você, Gi. Como é que você voltou a enxergar a vida depois que você passou pelo transplante, se recuperou? O que a vida significa para você hoje? Eu sei que você é tão jovem ainda, 21 anos, tem uma vida enorme aí pela frente, muitas conquistas, né? Desafios, sonhos. Mas a vida mudou para você, assim? Muito. O nome vida para você? Sim, com certeza. Acho que foi uma das coisas que mais mudaram, né?
porque a gente passa a ver a vida como uma coisa preciosa, a gente começa a dar mais valor para ela. E isso impacta também as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas pessoas já me pararam e falaram assim, você fez eu mudar a perspectiva de como eu vejo a vida agora. Porque a gente não valoriza a vida. Até passar por alguma coisa de uma grandeza assim. Então, eu vejo a vida como uma coisa mais preciosa para mim. Porque eu sei o quanto eu lutei para viver. Então, é um novo sentido para a vida? Sim. Com certeza. Para mim é a coisa mais preciosa, porque só a gente sabe, né? O que a gente lutou para estar aqui hoje. E, o doutor quando, né, de 98 que fez? Isso. De 98 para cá, estamos em 2024. Ó. Quando o doutor faz essa reflexão de vida, né, do tanto de vida que o doutor está podendo viver, o tanto de conquistas, de vitórias, de desafios que o doutor está podendo enfrentar por conta de um transplante que aconteceu lá em 98. Sim. Olha o quanto de vida. Eu vejo como uma... É minha única vida, né? Então, eu tinha que ter essa biografia, né? Eu fiz meu transplante com a idade que a gente tem, tá? Existe uma perspectiva e talvez um amadurecimento para você fazer isso que ela falou, que é viver de verdade. E não deixar a vida passar e tomar alguns propósitos que fazem sentido para você, para deixar a sua vida, honrar a vida que você tem, tá? Existe um significado muito grande. Isso eu acho que acontece com todos os pacientes que passam por uma grande dificuldade, tem um grande desafio, eles revêem e valorizam, puta, eu quase perdi minha vida, né? Então, vamos viver aí, vamos aproveitar ela, vamos transformar esse mundo, vamos fazer. Cada um encara isso de uma forma, mas, no geral, é sempre positiva. Eu convivo com vários transplantados, a gente fala até uma frase assim, nossa, esse transplante que eu fiz, um cara falou pra mim assim, ele foi tão importante que ele fez eu viver mais. Então, o cara era um alcoólatra, o cara às vezes tinha uma vida que deixava a vida passar, workaholic, trabalhava, não sei o quê, não dava. Aí, de repente, vem um transplante de uma outra pessoa, dá pra ele, e uma coisa que, talvez se eu continuasse nesse sedentarismo, eu ia ter algum problema de saúde logo nos próximos anos, faz ele mudar a perspectiva, a qualidade de vida, e faz ele viver, tipo, o dobro de vida dele. Eu vi várias pessoas. Então, tem pacientes idosos que receberam um transplante um pouco antes deles irem, eles falaram assim, nossa, esse transplante veio para deixar eu viver até aqui. E minha história já ia acabar antes se eu não tivesse feito. Então, a perspectiva, principalmente na parte do transplante, que você ainda exauriu todas as suas possibilidades de encarar aquele desafio sozinho. Você precisa de uma outra pessoa que você muitas vezes nunca viu, nem imagina quem é, para você conquistar os seus sonhos e aquela vontade que você está de sair dali e aproveitar a vida, que nem a gente aproveita, isso tem uma potência muito grande em você fazer o bem pelo próximo, de você, porque todo mundo que está andando na rua pode ser um potencial doador seu, né? E você quer que outras pessoas também que passaram por você passem por isso. Então, você dá um sentido coletivo para a vida, de deixar um propósito, um legado, fazer o mundo uma transformação que você acredita que é legal, eu acho que isso ganha muito mais força, porque esse é o sentido, né? Não deixar a vida passar despercebida, né? E nenhuma vida egoísta que você se vive sozinho e vai fazendo as coisas. Eu acho que o que vale para você, né? Vale, sei lá, vale você ter um carrão, vale nada, né? O que realmente vale, né? O tipo valor. Assim, o que você vai deixar de legado na vida? O legado é o que você fez, é o que as pessoas que se tocam por isso. São as relações que você construiu, né? São as pessoas que você salvou, as que você inspirou, né? O legado Como que a gente está sendo útil, né? Isso para outra pessoa. Não tem como você dimensionar, porque a reverberação, por exemplo, um podcast desse, a reverberação que ele dá, né? Em tudo que a gente faz é imensa, né? A gente fala dos eventos lá que a gente vai conversar, né? Que a gente viu. Por exemplo, eu recebo todo dia uma mensagem de alguém que está nadando com a touca da doação de órgãos. Então, essa pessoa que está nadando lá no Amapá com a touca da doação de órgãos, ela chegou em casa e comentou com a pessoa que ela tem essa touca e a pessoa conversou, eu vou ser um doador. Essa pessoa acabou sendo um doador, fez 7 pessoas viverem. E isso vai indo, essa corrente... Tudo vale a pena, né? Para essa acaba, conscientização. Vamos falar da Liga. É Liga TX.
TX... O que é essa liga? O doutor Rafael Guena, gente, é oftalmologista, já esteve aqui, a gente já contou um pouco da história da vida dele. E ele é atleta, tá? Assim, e não é pouca coisa não, tá? Não, é muita atleta, coisa. é muita coisa. E É. agora ele me vem falando da Liga TX, que inclusive já teve um campeonato. Me explica Sim. como é que funciona isso. A Liga TX é uma nomenclatura muito, muito comum no meio médico e no meio dos pacientes, que é sempre transplante. TX é transplante. Então, é Liga dos Atletas Transplantados do Brasil, né? Então, o Instagram é @LigaTXBR, tá? Uhum. E essa liga, ela tem 3 pilares fundamentais no funcionamento dela, tá? O primeiro é estimular e fomentar a conversa sobre doação de órgãos, né? A gente tem 60 mil pessoas à espera de um transplante de órgãos no Brasil, tá? E a gente quer fazer com que esse número se reduza através da conversa e de as pessoas... É isso que a gente estava falando aqui. Comente a sua vontade e discutam no bar se você é um possível doador ou não, né? Se todo mundo soubesse que o outro poderia ser um doador, essa fila ia acabar, tá? Esse é o primeiro propósito, estimular o aumento da doação através de fomentar o assunto. O segundo propósito da Liga é a gente servir de exemplo para quem está na espera de uma fila de transplantes. Tá? Então, quando você fica na espera de uma fila, à espera de um órgão, de uma doação, você está num momento onde você está vivendo de uma condição subclínica ali, porque você tem que depende de... É o pior momento. Todo mundo que fala que recebe que é um transplantado, é um momento onde que você fica na incerteza de receber, até quando que você vai aguentar, você tem que aguentar dia após dia uma situação que está extrema, porque o transplante só vem numa situação extrema, e você tem que desenrolar aquela vida e ter a energia e a cabeça para dia após dia matar um leão, para quem sabe chegar uma hora você receber uma doação. Então a Liga vem para falar assim, cara, isso vale a pena, olha o que a gente está fazendo, olha esse cara aqui, tá nadando, tá ganhando, olha esse cara tá correndo, esse cara fez um transplante de fígado igual você e caminha 70 quilômetros de bike, você vai ter sua vida de volta, trabalhando. Então a gente só serve de inspiração para aquelas exemplo. pessoas que estão lá. Então quando eu saio lá, que ele ganhou o Mundial. Pô, você ganhou o Mundial? Ganhei. Então, se você ganhou o Mundial, eu posso nadar, né? posso você vai ter também. toda a sua vida, né? Então, é isso. Isso que faz hoje em dia essas conquistas a gente se mostrar, pra gente servir para essas pessoas o quanto que é potente você querer estar num lugar delas, assim. Tá? Então, eu sei isso porque quando eu tava na espera do meu transplante, um cara chegou e falou assim, ó, você não se preocupe, nem sei se é cara, a gente fala que é anjo, que é não sei o quê. Eu tava muito mal, mas muito mal. Muito. E aí você se despede da mãe, você vai lá, ó, mãe, não vai dar, não vou aguentar, não sei o quê. E aí quando chega, uma pessoa fala, cara, ó, eu fiz meu transplante há 8 anos. Tá, e tô aqui, tem minha família, eu vim aqui te contar isso. E aí o cara começa a contar, aquilo te dá uma energia, fala, cara, quero estar aqui nesse cara, você vê que dá certo. Né? Então, você serve de inspiração. Então, a partir do momento que eu comecei a falar pra galera que eu era transplantado, cheguei pra Gi e falei, Gi, tá certo, olha eu aqui, e não sei o quê, tamo junto. Inspiração. E esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar da Liga é servir de acalento para aquelas famílias que fizeram uma doação e quando ela vê eu recebendo a medalha, ela fala assim, puta, tomei a decisão certa, porque a minha filha tá lá com esse cara. Tá? Graças a ela, ele ganhou esse campeonato. E isso é genuíno e verdadeiro, tá? Graças àquele, porque a doação é uma coisa anônima, você sempre vai ter uma representatividade na cabeça dessas pessoas, dessas famílias, Pode ser você, né? que é eu, que sou eu, tá? Ela fez parte daquilo, tá? Então, isso acalenta o coração, faz ela tomar a decisão certa, ela dá aquela saudade daquele ente querido, mas sabe que ele é tão bom pra Acho que ela. a resposta que a decisão foi certa. E que tá fazendo um sentimento gostoso nela até após a morte que ela foi, né? E para fazer parte dessa liga? Você tem que ser transplantado. Então, quem tá nos assistindo que é transplantado e ainda não faz parte E dessa tem que fazer liga? esporte, hein? Tem que fazer lá, a gente. Mas e quem quer que tá só começando? Não pode Não, também? todo mundo só tá começando lá. É verdade, não é só eu. Então, quem é transplantado, que já está aqui nos ouvindo, É só nos mandar mensagem lá no assistindo... Instagram, que a gente já coloca no Qual que é o meio. Instagram? É @LigaTXBR. Então já tá aí pra você que também quer, ó,
ser incentivo, ser inspiração para outras pessoas e ainda melhorar ainda mais a sua qualidade de vida, porque você se torna um atleta aí com muita atividade física. É isso aí. Né, doutor Rafael? E aí você faz um negócio com propósito, que aí você leva, por exemplo, eu toda a competição que eu nado, eu levo na cabeça a touca, que na última competição é a touca do HFC, Ai, que tá? legal. Com a expressão doe órgãos, doe Aham. vida, da Liga dos Atletas Transplantados. E aí você permeia lá, mas o que é essa liga? Daí você fala, não, é isso, a pessoa já vai pra casa, já Aham. conversa sobre doação, a gente atinge o propósito. Que maravilha. E assim, O propósito é trazer esse assunto, trazer o tema doação de órgãos à tona, né? fomentar, Fomentar em qualquer lugar, com a família, com os amigos, aonde a Sim. gente puder falar. Então, Sim. você também, né? A gente está aqui para conscientizar. Então, se você também pode falar com a sua família, se você quer ser um doador, deixe isso claro. Instigue falar sobre esse assunto com a família, com os amigos, que é isso aqui, é o nosso propósito, né? Isso Esse é um dos nossos É propósitos. isso aí, é usar a menina linda lá que veio falar no podcast sobre doação, é usar o médico que nada Que é tratou dos seus transplantado órgãos, que e é tá aí. transplantado, é usar o outro que é transplantado renal, de fígado, falar da liga, que você viu a touca, e puxar esse assunto fazer parte E da quanto vida. mais doadores, mais esperança para quem está na fila esperando, né? Quanto Com mais certeza. doadores, maior a vida das pessoas de volta. Salva vidas. Salva que vidas. O tempo é importante. Quem precisa de um transplante e não faz, não fica aqui. Olha, estamos chegando ao final, mas eu queria, antes de a gente terminar, que você deixasse aqui uma mensagem pra gente, né? Falando desse tema tão especial, que você trouxesse, você que é a prova viva daqui, uma vida inteira aí pela frente, né? Tendo essa oportunidade, uma nova oportunidade a gente pode chamar, né? De uma nova oportunidade de vida. E uma privilegiada. Conte pra gente. Ai, para mim foi um privilégio estar viva aqui hoje. E se você pode doar uma vida, salve. Doar um órgão, é uma vida, né, que você vai estar doando. Então, doe, porque tem muitas pessoas que precisam de um pedacinho seu. E é muito simples. Você doar uma medula, é só você ir lá no Redome, né? E é isso. Muito Fazer o seu bom. cadastro lá. Fazer seu Fazer o cadastro. cadastro. É mais fácil do que você imagina. Vida longa pra você, Gi, Obrigada. que você consiga levar esse tema para muitas pessoas, conscientizar e ser inspiração para muitas pessoas. Inspiração para quem tá precisando, tá na fila, Sim. às vezes sem esperança, mas que você leve esperança, que olha, né? Que maravilha a gente poder ver o seu sorriso, ver Obrigada. você cheia de sonhos e de projetos de vida. Obrigada, viu? E, doutor Rafael, também eu queria uma mensagem do doutor legal. pra gente poder fechar com chave de ouro esse HFC Cast. Bom, primeiramente, assim, eu acho que é sempre um super prazer estar aqui. Eu acho que eu já vim aqui a outra vez, agora. Sempre que Vai voltar de novo precisar, vou voltar de depois? novo. Quero voltar também. Pode voltar. E eu queria deixar aqui, tipo, a minha imensa gratidão e meu orgulho em fazer parte da família do HFC, tá? Porque o apoio que eles deram pra gente, do seu coral, as pessoas que envolvidas, o pessoal do marketing, todos, pra gente fazer e fomentar esse assunto de patrocinar as toucas para a Liga de Atletas Transplantados. Foram 300 toucas que a gente distribuiu num evento, foi um evento lindo, todo mundo lá com touca, aí a gente tinha a equipe da Liga dos Transplantados, aí tinha galera, todo mundo que não era da equipe, a competição inteira. Então, ao alcance disso, o quanto que isso transforma o mundo é uma coisa, não tem dimensão. Então, minha gratidão, tá? Vocês podem contar sempre comigo, eu sou super grato por isso, tá? Foi um movimento 100% genuíno e 100% ligado aos valores e propósitos que a instituição tem com a Liga de Atletas Transplantados e que vão de encontro ao que eu acredito como pessoa, tá? Só tenho a agradecer mesmo. Não houve, assim... foi até, vou até falar, foi até assim, foi um extra orçamento que extrapolou e eu nem precisei nem chorar. Eu fiz a apresentação e, Que nossa, porque
tamanha era acho que vai a de encontro com o genuidade. propósito do Eu acho HFC, que né? não tinha outra palavra assim, e vida longa ao HFC aí. Tomara que pode contar sempre comigo aí. E né? pode contar sempre com o HFC também É, e com o HFC Cast quando vocês precisarem de divulgação, que a gente precisar estar aqui divulgando, fomentando ainda mais um tema tão importante, sensibilizando as pessoas para esse tema. É isso aí. Com certeza. Por isso que a Obrigada, tá aqui. gente. Valeu, Obrigada pela Obrigada a participação. vocês. Valeu. E obrigada a você que nos acompanhou. Espalhe amor, espalhe educação, espalhe conscientização e fale mais sobre doação de órgãos. Muito obrigada. Acompanhe os nossos outros episódios também, tanto no canal do YouTube como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.